Graça e paz, meus irmãos. Estamos felizes, muito felizes e honrados de poder estar mais uma vez na casa do Senhor, para juntos podermos glorificar o seu nome. Antes de qualquer coisa, vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, por favor. Pai, nós somos muito gratos a Ti, ó Senhor. Muitos gratos pela possibilidade, pela condição que Tu nos concede, Senhor Deus, de podermos contribuir, Senhor Deus, financeiramente também na Tua obra. Obrigado, ó Pai, por este privilégio. Sabemos, ó Senhor Deus, que não somos merecedores de nada, ó Pai, mas agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque Tu nos dá esse privilégio de podermos contribuir. Queremos de Ti, Senhor Deus, que Tu continue nos abençoando e abençoando todos aqueles que não puderam contribuir, Senhor, para que possam, abençoados por Ti, possam logo, Senhor Deus, poderem contribuir com esta obra maravilhosa. Nós Te louvamos, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para mim, quero convidá-los nesse instante a abrirem suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Está caindo uma chuva boa ali fora. Muitos não puderam estar aqui nesta noite em função desta chuva, mas estão nos acompanhando online, não é isso? Obrigado, meu irmão. Muitos estão nos acompanhando online, então, meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler esse texto. Na verdade, a mensagem está em outro texto, mas eu preciso, para que nós possamos entender o próximo texto, nós precisamos, em primeiro lugar, ler esse texto aqui. Então, eu vou ler, quero que os irmãos acompanhem, por favor, em suas Bíblias. Estou lendo, utilizando a tradução Rei Tiago, e quero que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos até o verso 11. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para o pescar. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por este motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lançaram ambos os barcos, e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então,
eles arrastaram seus barcos para a praia, reuniram todas as coisas, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Vamos orar? Senhor, somos gratos a Ti, pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra. Queremos agora que os nossos corações e as nossas mentes possam estar abertas. Ó Senhor, queremos que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar conosco, ó Pai. Queremos, ó Senhor, que a Tua palavra possa ser uma palavra transformadora e que, a começar em mim, possamos todos nós sairmos daqui diferente da maneira que entramos. E os nossos irmãos e amigos que nos acompanham de suas casas possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Queridos, o título dessa passagem é a Pesca Maravilhosa. É o título desta passagem que nós acabamos de ler. É interessante nós percebermos algumas coisas. Primeiro, nós estamos falando de homens experientes no ofício da pescaria. Nós precisamos olhar o contexto aqui de que eram homens que tinham como profissão pescar. E estavam agora saindo de uma noite frustrante, porque deve ser tremendo, deve ser terrível para um pescador, quem tem costume aí de pescar, que você sai, gasta o seu tempo, investe dinheiro às vezes para fazer isso, para sair para pescar, não somente pela diversão, mas você faz um investimento, chega lá, passa uma noite inteira, e imagine isso sendo profissão, é o seu ganha-pão, e você chega então agora com aquela frustração de que não pegou nada, e gastou, e agora ainda tem que lavar todo o equipamento, guardar tudo, preparar tudo para um outro dia, um outro momento, e tentar diminuir o prejuízo. Então nós estamos olhando ali homens experientes naquele ofício, homens que viviam daquilo, homens que haviam gasto ali e estavam frustrados naquela manhã. Agora, um homem chega, desconhecido, é o início do ministério de Jesus, e aquele homem chega, usa o barco daqueles homens, eles continuam lá trabalhando, provavelmente ouviam, quem sabe, a pregação do Senhor Jesus, e de repente ele diz assim: agora afastem o barco para o lugar mais profundo e lance as redes que provavelmente acabaram de ser lavadas, estavam limpas, tiveram um trabalhão enorme de ajeitar tudo aquilo, preparando para um outro dia. De repente chega alguém desconhecido e diz assim: olha, joga a rede aqui. E Pedro foi muito educado com o Senhor e falou assim: olha, Senhor, nós passamos a noite pescando, mas em respeito à sua palavra, nós vamos jogar então a rede. E ele joga a rede. E é interessante que agora a rede fica cheia, eles precisam de ajuda, tanto que as redes começam então a se romper, porque estava superlotada, e de repente os barcos ficam tão cheios que estão quase indo a pique, e aí eles observam e dizem assim: olha, mas é maravilhoso. Pedro fica abismado, fica maravilhado com aquela situação, porque temos que voltar de novo. Muito experiente, um homem muito experiente, um homem que vivia muito aquilo, e de repente uma pessoa que não era do ramo, uma pessoa que não fazia aquilo, e de repente chega e manda ele jogar a rede, e toda a sua frustração daquela noite, naquele momento se transforma em alegria, porque não tem nada. Nós temos um pescador aqui que acho que o melhor momento, né, de um pescador é quando consegue pegar o peixe. Esse é o objetivo de tudo, né? Imagine aquela rede cheia, os barcos cheios,
Então toda aquela frustração certamente se transforma agora em alegria. Mas voltemos, é o início, esta pesca maravilhosa marca o início do ministério de Jesus também, como outros milagres, mas marca aqui porque ele está recrutando os seus discípulos, e naquele momento o texto nos diz que Pedro e Tiago e João abandonam o seu material de trabalho, abandonam tudo aquilo e começam agora um novo ministério, porque o Senhor diz: vocês serão pescadores de vidas humanas. E sabe por quê? Porque eles presenciaram um milagre feito por Jesus. Ficaram maravilhados. É tanto que o texto diz que é pesca maravilhosa. Mas agora nós saímos desse cenário de início de ministério e vamos agora para um final do ministério de Jesus, o final do ministério terreno de Jesus. Agora Jesus passou 3 anos ensinando aqueles homens, multiplicou pães, curou pessoas doentes, ressuscitou mais de uma pessoa. Ele próprio havia ressuscitado, havia curado até a sogra de Pedro. E agora, no final do seu ministério, já depois de ressurreto, Pedro havia dado, pela 3 vezes, havia abandonado Jesus Cristo nesse período, abandonado o seu ministério, aquele homem tão convicto que diz assim: olha, eu não sou digno de estar na tua presença, aquele homem tão convicto do poder do Senhor, aquele homem tão convicto que aquele era o Filho de Deus, aquele homem tão convicto que abandonou, que todo o investimento de uma vida, ele deixou lá naquele exato momento para seguir Jesus, agora retorna para pescar. E já no final do ministério terreno de Jesus, já agora, depois de ressurreto, ele encontra de novo com Pedro. Observem, no início tem o chamado e a conversão de Pedro. Agora nós chegamos em Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, diz assim. Eu vou ler a primeira parte, que parece que está narrando a mesma história, mas não é. Olha só, interessante aqui. Também chamada de pesca maravilhosa. Pesca maravilhosa também. Olha só. Algum tempo depois, Evangelho de João 21, versículo 1 em diante, tá? Vamos até o 14. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos estavam juntos. Tá. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear a manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não o perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro:
é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão a uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazeis alguns dos peixes que acabaste de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ele estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde, tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Vamos entender. Estava lá os discípulos. Jesus havia ressuscitado. Estavam lá, Atos dos Apóstolos nos diz que eles estavam lá naquela mesma sala onde havia sido celebrada a última ceia. Eles estavam ainda naquela mesma sala, escondidos, com medo ainda da situação. E de repente eles passaram ali 40 dias. E o Senhor os ensinava, Atos nos ensina que o Senhor os ensinava acerca do reino dos céus. Tá bom? Agora, eles estavam ali, Jesus não havia aparecido, e aí de repente, Pedro sai com uma ideia, né? Vou pescar, estou sem fazer nada, estou aqui, devia estar quente, negócio não estava muito bom, não estava caindo essa chuvinha que está caindo, estava muito quente ali dentro, eram muitas pessoas, e aí estava não somente os discípulos, mas as suas famílias, e de repente aquele monte de gente falando ao mesmo tempo, aquela situação. Quer saber de uma coisa? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso, vou pescar. E ainda juntam mais com ele mais alguns e saem para pescar. Lembrem de uma coisa: o Senhor falou para eles que eles não seriam mais pescadores de quê? De peixe. Eles seriam pescadores de quê, então, agora? Vidas humanas. Foi isso que o Senhor falou para eles. Mas Pedro ainda insistia em querer voltar para pescar peixes. Lembre-se, como eu falei no início, em um dado momento, o Senhor Jesus chega na casa de Pedro. Pedro está pescando, enquanto a sogra dele está enferma em casa. Deixa quieto, mas dizem as más línguas que Pedro se rebelou por conta de que ele curou a sogra, mas isso é brincadeira. Vamos lá. Agora Pedro está lá pescando novamente. Gente, agora o Senhor Jesus chega com ele e diz assim: espera aí, vamos elencar algumas coisas aqui. Quando eles estão lá pescando, mais uma vez não conseguem pegar nada. Queridos, nós precisamos aprender, depois que o Senhor Deus nos resgata, depois que o Senhor Deus nos salva, depois que o Senhor Deus nos dá uma missão, nós precisamos continuar na nossa missão. Não podemos voltar para o lugar onde nós estávamos. E eles voltam novamente para a pescaria. Aquele barco, aquelas redes, aquela situação em que eles estavam ali, não era mais aquilo que o Senhor queria para as suas vidas.
3 anos andando com o Senhor Jesus e não havia ainda entendido isso. E ele retorna. Sabe por que ele retorna? Porque o Senhor Jesus havia dado um tempo, o Senhor Jesus não apareceu para ele fisicamente ali, eles estavam lá, não estava bem como eu gostaria. Então o que é que eu quero? Eu quero a pesca maravilhosa. Oh, meus irmãos, nós temos muitos crentes que estão vivendo e querendo o tempo todo que haja pescas maravilhosas. Mas sabem, prestem atenção numa coisa. Depois de uma noite frustrante que eles haviam passado, ao amanhecer o dia, o Senhor Deus lá deu para eles uma pesca maravilhosa, e naquele momento o Senhor, como consequência de uma noite frustrante, pela manhã, o Senhor deu a eles um ministério. Preste atenção no início, como é que foi? Eles passaram uma noite frustrante, não pegaram nada, mas pela manhã o Senhor deu para eles, além daquela pesca, deu para eles também um novo ministério, dizendo: agora vocês serão pescadores de almas humanas, de vidas humanas. Amor? Agora eles estão aqui, mais uma vez, voltando para onde eles nunca deveriam voltar. E eles retornam de novo para aquela situação, e mais uma vez estão em uma noite frustrante, sem pegar nada, contrário, fazendo as coisas contrárias à vontade de Deus. E aí o Senhor diz: ei, joga a rede do lado direito. E eles jogam a rede do lado direito. Quando a rede está cheia, João diz assim: é o Senhor. Sabe por quê? Fez um link daquela situação com a situação onde eles foram salvos, com a situação onde eles foram comissionados. Fez um link na mesma hora com a situação em que eles haviam, naquela noite frustrante, que marcou o início do ministério daqueles discípulos. A noite frustrante ficou marcada, e no momento que eles ouviram e que viram que a rede estava cheia, eles disseram: é o Senhor. Poxa vida. E aí, Pedro diz, ouve aquilo, Pedro diz assim, deve ter passado, imagine o tanto de coisas que passa na cabeça do cidadão quando ouve que ele vai ter que ser confrontado naquele momento. E Pedro não era bobo, aqueles homens não eram bobos, e eles sabiam exatamente que eles seriam confrontados naquele instante. Na minha Bíblia, nessa tradução, ela traz como um título aqui, subtítulo diz assim: restauração de Pedro. O título aqui é restauração de Pedro. No texto que nós lemos, de novo, pesca maravilhosa. E agora, a partir do versículo 15, ele diz, o texto é restauração de Pedro. Sabe por que está falando de restauração de Pedro? Porque o texto está nos trazendo aqui à mente, queridos, exatamente o estado em que estava Pedro, que é exatamente o estado que muitos cristãos se encontram. Queridos, aqueles homens estavam sendo ensinados novamente pelo Senhor Jesus. O Senhor estava lá em loco, lá ensinando aqueles homens e as suas famílias acerca do reino dos céus. Depois da sua ressurreição, eles estavam sendo ensinados, eles estavam comendo com Jesus, eles estavam ouvindo tudo acerca do reino de Deus. Mas ainda Pedro continuava totalmente longe dos propósitos dos quais Deus havia traçado para ele. Não é interessante? Queridos,
Às vezes nós reclamamos das nossas igrejas. Ah, mas a nossa igreja é contenciosa, a igreja tal é problemática. Tá. Sabe que a gente sabe, mas deve ser culpa do pastor, deve ser culpa disso, deve ser culpa daquilo. E é interessante a gente perceber uma coisa. Um dos maiores pregadores que nós ouvimos, que nós temos registrado é Paulo. E Paulo tinha tantos problemas com Coríntios, tantos problemas que hoje na nossa escola bíblica dominical estava falando com os irmãos. Não é interessante que Paulo precisa mandar uma carta para os irmãos lá de Efésios e dizendo assim: ei, não enchem a cara com vinho, mas fiquem cheios do Espírito. Ué? Uma carta para as pessoas do mundo dizer assim, não bebam, é uma pessoa do mundo. Mas ele mandou uma carta para a igreja, dizendo assim, olha, não se embriaguem aí com vinho não, por favor, tomem, se encham do Espírito. Porque o vinho, vocês vão perder o controle de tudo. Havia algo nesse sentido na igreja. E aí nós olhamos aqui que o Senhor Jesus chega está diante daquele homem. Pedro ouviu tantas coisas da parte de Deus, viu tantas coisas da parte de Deus, ele deu testemunho, inclusive, acerca desse mesmo Deus, mas ele continuava longe dos propósitos de Deus. E agora chega o momento em que o Senhor Deus precisa vir resgatá-lo pela segunda vez. Quando Paulo nos ensina, diz que quando nós estamos longe do Senhor Jesus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor Jesus foi lá e falou com Pedro e disse, agora eu vou te fazer um pescador de vidas humanas. E levou ele ficou 3 anos andando com o Senhor, ouvindo do Senhor, viu o milagre da parte do nosso Deus, e agora no final do ministério terreno de Jesus, ele chega aqui e precisa vir agora resgatar Pedro, porque ele estava perdido novamente. Mesmo andando com Jesus, não estava fazendo a vontade de Deus na sua vida. Difícil. E aí nós chegamos no versículo 15, do capítulo 21 de João, verso 15. Assim, após tomarem-o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me ama mais do que a estes outros? Preste atenção. Eles estavam lá pescando, não pegaram nada. O Senhor diz, joguem a rede, eles pegam lá 150 grandes peixes. E o Senhor Jesus, no versículo 10, diz assim, ei, trazei alguns desses peixes que acabaram de pescar. E eles trouxeram os peixes, provavelmente depositaram aos pés do Senhor Jesus, deixaram lá na areia aqueles peixes lá, bonitos, devia ter alguns pirarucu, alguns tucunaré, aqueles maceta mesmo, tudo ali. Aí o cara doido para passar a faca nele, fazer um fritozinho, né, com a farinha d'água, com a farinha d'água bem grossa, né, e aí você come passando aquele limãozinho, o amazonense, vai falando alto aqui. E aí, de repente, o Senhor chega e traz aí aqueles peixes, e eles aí imaginando-se que hora que vai começar, que hora que o bicho vai pegar, e aí de repente o Senhor faz a pergunta e diz assim, Pedro, tu me ama mais do que a esses? A pergunta era, quem era mais importante na vida de Pedro? Era isso que o Senhor perguntava. Ele ou aqueles peixes? Quem era mais importante? Pergunta que não quer calar. Pergunta que você precisa responder. Quem é mais importante para você? O que é o seu peixe? O que te faz desviar da vontade do Senhor?
O que você tem? O que é a rede? Qual é o barco? O que te leva da presença de Deus com muita facilidade? Depois de uma noite frustrante, como você tenta resolver suas coisas? Você vai para o Senhor? Ou você pega as suas redezinhas para dizer, vou resolver do meu jeito? O que você faz? Essa era a pergunta do Senhor para ele. Estava difícil? É difícil para todos nós. O Senhor Deus nunca nos prometeu uma vida cristã fácil. O Senhor Deus nunca nos prometeu uma vida cristã onde tudo serão flores e maravilhas e aquela coisa maravilhosa. Nunca prometeu isso. A nossa vida cristã deve ser todo dia uma luta, é uma luta diária. Começa no primeiro minuto e você vai até a 0 hora, quando termina até as 24 horas e 59 segundos, aquela batalha está sendo travada, acabou o dia, você às vezes vai vencer, às vezes você vai perder, vai haver dias em que a batalha vai ser perdida, você vai dizer, puxa vida, hoje o negócio não ficou fácil, eu fiquei mais longe do que perto do Senhor, mas aí já começou o próximo minuto, já é uma outra batalha, já é uma outra situação, mas a guerra está vencida pelo Senhor, mas serão batalhas travadas todos os dias. Mas o Senhor não nos está dando autorização para correr para o barquinho, para as nossas redes, para buscar aqueles peixinhos que irão nos satisfazer o nosso desejo, só por alguns momentos, não. E aí o Senhor chega agora e começa o confronto com Pedro. Pedro, querido, quem é mais importante na sua vida, eu ou esses peixes? Quem é mais importante para você? E Pedro diz, Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta fácil de responder, não é? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tá bom. Jesus então encorajou, cuida dos meus cordeiros. Bom, né? Então o Senhor chega assim, olha Pedro, seguinte, quem é mais importante? O Senhor é mais importante. Então, querido, eu estou te falando o seguinte, você tem uma missão que eu te dei há 3 anos atrás, você estava lá no barco, você havia passado uma noite frustrante, você não pegou absolutamente nada, você viu que eu sou Deus. Não somente eu te falei, mas você viu que eu sou Deus. Eu transformei a sua noite frustrante em uma manhã de vitória. Você agora deixou de abriu mão dessas noites frustrantes. Agora você retorna. Eu quero saber quem é mais importante. Senhor, tu está dizendo então que sou eu. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Você tem um ministério. Cuide dos meus cordeiros. Já foi o confronto, né? Então não tem mais nada. Tá bom, Senhor, eu vou cuidar de tudo. Não. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe confiou. Primeiro, o Senhor Jesus o encarregou. Agora o Jesus confiou. Pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Cuidar e agora pastorear. Mas pastor, não é a mesma coisa? Nem sempre um pastor é cuidador das suas ovelhas. Isso não é por nada. É porque naquela época era muito comum alugar-se aprisco. Era comum alugar-se aprisco. Nem todo mundo tinha condições, os pastores tinham condições de ter o aprisco, de ter aquele cercado, de fazer tudo aquilo. Então eles alugavam aprisco, juntavam todos juntos as ovelhas lá e alguém ficava para vigiar. Mas o fato aqui com Pedro é que o Senhor Jesus, no confronto com ele,
agora dá para ele agora uma situação. Primeiro ele encorajou: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Querido, eu te entreguei algo precioso para mim. Eu te dei algo muito precioso, eu estou falando, cuida das minhas ovelhas. A diferença aqui é que o cuidar é proteger. O pastor levava para o pasto, levava para ser alimentado, levava para onde eles poderiam beber água, mantinha-os quando tinha necessidade, quando o sol estava muito quente, o pastor as conduzia para a sombra. Quando chegava o perigo durante o dia, era o pastor que as protegia. Então, a diferença está muito grande aqui. Então, o pastoreio era esse cuidado que se tinha durante o dia, que levava para comer, que alimentava, que sustentava. E aí, agora, ele deu duas situações: cuidar e pastorear. Parece que a coisa acabou, não acabou? Mas aí vem a terceira vez. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro ficou angustiado, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus comissionou, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, a situação de Pedro aqui é a situação de muitos cristãos que estão o tempo todo só querendo aproveitar da pesca maravilhosa, achando que em todos os momentos as redes vão estar cheias, achando que em todos os momentos que jogarem a rede vai vir lotada. Mas sabe de uma coisa interessante que nós precisamos ter claro na nossa vida? É que sempre depois de um momento de frustração, o Senhor vem com algo melhor para as nossas vidas. Pedro passou uma noite frustrante. Pela manhã o Senhor deu para ele uma rede cheia e um novo ministério. Ele afastou-se do Senhor Jesus, afastou-se da vontade de Deus, ele afastou-se daquilo que o Senhor Deus havia dado a ele, e agora ele passa de novo uma noite frustrante. E agora de novo pela manhã, porque eles foram tomar o de jejum agora, de novo pela manhã, o Senhor agora dá para ele novamente, não somente uma rede cheia, mas dá para ele novamente o ministério que ele havia simplesmente abandonado. O Senhor Deus sempre estará presente se nós confiarmos, sempre depois de uma frustração, se confiarmos no nosso Deus, Ele estará presente para nos dar a alegria pela manhã. Toda frustração de uma noite pode ser muito bem resolvida se nós confiarmos que pela manhã o Senhor Deus nos dará rede cheia e poderá restaurar os nossos ministérios. Que nós confiemos no Senhor. As pescas maravilhosas sempre acontecerão, mas é necessário que nós possamos sempre confiar que é o Senhor que está no controle de tudo e de todos. Nada pode acontecer na vida de um cristão sem que tenha a ação direta do nosso Deus. O Senhor Deus está no controle. Eu não sei quais são os seus problemas ou dificuldades. Eu não sei quais são as tuas frustrações. Mas eu sei que se você hoje confiar no Senhor, essa frustração pode se tornar em grande alegria, porque o Senhor virá para te dar uma pesca maravilhosa. Confie no Senhor e confie que Ele jamais te deixará frustrado na sua vida. Amém?